A eleição, a eleição significa frutificação e santificação. A vocação significa um caminho a percorrer. É um convite ao lugar celestial. Então isso se chama vocação celestial. Na eleição que está em Cristo, todos aqueles que creem, eles adentram a esta eleição do eleito Cristo, para essa obra salvífica. Essa eleição, como eu já mencionei, ela é feita de santificação e de frutificação. A santificação é necessária para que haja frutificação. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, versos 5 e 7, mostra ali uma listagem de frutos da semente que caiu e que produziu frutos para Deus. E se essas coisas não estiverem em vós, e em vós não for aumentando, faz com que sejais inativos e infrutuosos em Cristo, nessa eleição. E, portanto, eles não confirmam que é aquilo que Paulo fala, né? Tudo suporta por causa dos eleitos de Deus, porque todos que creem passam a estar nessa eleição, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo. A vida eterna está em Cristo, está no Filho. 1 João capítulo 5, verso 10 e 12. Dentro do propósito de Deus de salvação. 1 João capítulo 5, verso 6 a 9. A estrutura da carta, na segunda carta a Timóteo, revela que nós devemos permanecer até o final dessa carreira que está proposta, que é a vocação celestial. Capítulo 1, versos 11 e 12, Paulo demonstra que Deus é poderoso para guardar esse nosso depósito, porque a salvação está em Cristo, a promessa de vida eterna, só que nós também devemos guardar esse depósito de confiança e de perseverança e de não nos afastarmos da esperança, mas antes devemos ficar firmados na fé, não nos deixando afastar dessa esperança do Evangelho, a bendita esperança que Paulo chama. Esses textos, Colossenses capítulo 1, versos 22 e 23, Hebreus capítulo 3, verso 1, versos 12 e 14, Hebreus capítulo 2, versos 1 e 3, Hebreus capítulo 12, verso 14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós temos um caminho a percorrer. Então Paulo fala isso por diversas vezes na segunda carta a Timóteo. No capítulo 2, no verso 10, ele fala isso: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos de Deus, para que eles também obtenham a salvação. Se com ele perseverarmos nessa carreira cristã, é certo que com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. No capítulo 4, no verso 6 e 8, ele fala que ele combateu o bom combate. Ele termina a carreira, e só é possível terminar a carreira guardando a fé, que foi o que eu mencionei, não nos deixando afastar da esperança de vida eterna, para não cair como os outros, né, os insubmissos. Hebreus capítulo 6, versos 4 e 6, Gálatas capítulo 5, versos 1 a 8, Hebreus capítulo 10, versos 26, 28, 27. Então, veja que esta é a carreira que nos está proposta, que se chama vocação celestial. Por isso que Cristo disse: permanecei em mim, nesta carreira, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. E a eleição, que é o processo nesta carreira proposta, que é a santificação. A santificação, ela nos dá a possibilidade de frutificação. Então veja, a eleição que está em Cristo, fomos eleitos para a obediência, para a santificação, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então a santificação é uma separação para que nós venhamos a desenvolver a frutificação. A frutificação demonstra que nós ainda estamos ligados com Cristo. Por isso que Cristo, em João capítulo 12, versos 2 e 6, ele diz: todo ramo que estando em mim, que já representa a nova natureza, porque é um termo que ocorre mais de 160 vezes no Novo Testamento, em Cristo, e todo ramo que estando em mim, em Cristo, são termos intercambiáveis que refletem a mesma realidade, a regeneração, a nova natureza. Todo ramo que estando em mim não produzir fruto é cortado.
porque ele está desprezando essa nova vida, a eleição, que significa uma separação, que é a santificação, para a frutificação, que é estar ligado, de fato, nessa nova natureza. Caso contrário, cai. Hebreus capítulo 6, versos 4 e 6 mostra que caíram. Gálatas capítulo 5, verso 4 e 5 mostra que caíram. Se caíram é porque um dia foram vivificados. Efésios capítulo 5, verso 14, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Receberam essa iluminação, porque só os eleitos recebem essa iluminação, Efésios capítulo 1, versos 17 e 18, mas eles desprezaram isso, e o pleno conhecimento da verdade. Por quê? Passaram a viver deliberadamente em pecado, Hebreus capítulo 10, verso 26. Portanto, como igreja, nós devemos parar com essa busca desenfreada, porque as pessoas estão sendo iludidas, porque alguma coisa está deixando a igreja de Cristo confortável. Só que Cristo está fora da igreja. Apocalipse capítulo 3, verso 17, a igreja está dizendo, nós não temos falta de nada, nós estamos ricos. Só que Cristo está do lado de fora. Então existe alguma coisa que está enganando a igreja e a deixando com uma sensação de ela está confortável com algo. Então é essa busca desenfreada por riqueza, é essa busca por dinheiro, por poder. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para servir como uma nação sacerdotal. Então nós devemos ter nosso trabalho, é normal, mas existe um foco. O foco da igreja está perdido. Então por isso que Jesus fala, aconselho que de mim compre colírio. Olha para isso, gente. O colírio para que nós venhamos a olhar para as Escrituras novamente, entender o propósito e o plano de Deus para a igreja e voltar a cumprir isto. Amém? Os últimos dias seriam dias de pouca salvação. Não na igreja na sua totalidade, mas os últimos dias, Jesus compara a porcentagem, a proporção com os dias de Noé, que foram só 8 pessoas. Na completude da igreja, desde o seu nascimento em Jerusalém, lá em Atos capítulo 2, e a promessa de edificação em Mateus capítulo 16, vão ser incontáveis pessoas, mas nos últimos dias poucas pessoas salvas. Então vamos atentar para o que nós temos recebido e ouvido. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.